Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para ministrar uma aula muito especial, uma aula intitulada As Novas Estruturas da Administração Pública. Como vocês sabem, o professor aqui é especialista em administração pública, já trabalho com essa matéria aqui há muitos anos, não é de agora, E a gente acompanhar, estudar a administração pública é uma satisfação gigante, né? Inclusive, eu defendo o seguinte, que essa disciplina administração pública, essa disciplina seja inclusa na grade do ensino médio. O cara vai ter uma noção geral sobre o aparelho do Estado. Tá certo? Então, eu convido vocês a assistir essa grande aula. Essa aula aqui, ela não vai ser exaustiva, o que é isso? Não vai esgotar o assunto. Para você ter a plena compreensão das novas estruturas da administração pública, o professor vai indicar outras aulas que vêm complementar essa aula. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, vamos estudar essa aula aqui maravilhosa de administração pública. Novas formas organizacionais. Professor, o que são formas organizacionais? São novas estruturas. Exatamente. Professor, por que estão novas aqui? Você sabe por quê? Porque a administração pública, o aparelho do Estado, passou recentemente, está passando por alterações, reformas e assim por diante. E o examinador quer exatamente saber de você, se você sabe quais são essas alterações, quais são essas novas estruturas da administração pública. Eu jamais posso chegar nesse assunto e direto no assunto, eu tenho que contar um pouco da história para você da administração pública, né? Nós temos aqui um grande marco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar até um slide em branco aqui, dar um ESC aqui, dar um slide em branco, e vou passar para você o seguinte. Nós temos alguns marcos interessantes. Antes, nós tínhamos somente a administração direta. Tá certo? O Decreto-Lei 267, tá certo? Criou a administração indireta. Aí nós tivemos, então, a partir de 67, passamos a ter direta e indireta. Após o evento da Emenda Constitucional número 19 de 98, tá certo? Essa emenda aqui foi uma emenda de reforma do Estado, reforma administrativa do aparelho do Estado. O Decreto-Lei 200 também foi uma lei, um decreto de reforma do aparelho do Estado. Tá certo? Então, o Decreto-Lei 200, nessa reforma, surgiram o quê? As estruturas descentralizadas, não é isso? Chamada da administração pública indireta. E com essa emenda 19, possibilitou o Estado, aí sim, ter essas famosas chamadas novas estruturas da administração pública. Então, nós iremos chegar em todas essas estruturas nessa aula de hoje. Professor, então antes não tinha administração pública indireta? Não, não tinha. Então quem criou a administração pública direta foi quem? Foi o Decreto-Lei 267. Olha o cara aí, ó. Só para você ter uma ideia, o Decreto-Lei 267, de 25 de fevereiro, dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. Então, nessa reforma administrativa que ocorreu lá no regime militar, a principal delas foi o quê? A descentralização com foco no planejamento. Ou seja, lá diz, ó, a administração pública federal compreende a administração direta e a administração indireta. Né? Direta e indireta. Professor, até aqui era tudo ok, tudo tranquilo, certo? Sendo que, após 67, nós passamos a ter 3 tipos de estruturas organizacionais. Primeiro, aquela chamada centralizada,
que é a administração direta, que são os órgãos, as descentralizadas, que ocorre com a delegação e a outorga, que vai gerar a administração indireta, e a desconcentrada, que são subunidades, tanto da centralizada quanto da centralizada quanto da descentralizada. São unidades menores, como, por exemplo, desconcentradas, professor. Nós temos a Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda cria uma estrutura chamada Agência Fazendária, 300 quilômetros da capital. É uma unidade o quê? Desconcentrada. Ela fica subordinada ainda a uma. Então, antes nós tínhamos 3 estruturas, né? Isso aí, vocês vão estudar muito na aula chamada Organização Administrativa do Estado. Então, os entes centralizados, isso aqui, estou falando de 67 até 98, até os dias de hoje, que houve, aliás, né, essas alterações. Então, a administração centralizada, direta, são quem? Os entes políticos, União, Estados, DF e cada município. A competência dessas unidades está definida na onde? Na Constituição Constitucional, a Constituição Federal de 1998. Ok, tranquilo, né? Só então para a gente entender uma coisa aqui. Depois de 67, passou a administração pública não ser mais centralizada. Ela passou a fazer o quê? A descentralização. Descentralização é administração indireta. Na descentralização, cria-se outra pessoa jurídica. É subordinação, sem subordinação hierárquica e o controle é de finalidade. Está aí. Fechou. E na desconcentração, só para que não haja dúvida entre descentralização e desconcentração, é na mesma pessoa jurídica, tem subordinação hierárquica, possui competências e sujeita o controle direto, ou seja, o controle da hierarquia. Né? Então está aí para vocês. Fechou. Então é o seguinte. Essas estruturas aqui, tá? Antes da reforma do Estado, recentemente, nós tínhamos somente essas estruturas. Então, o nome da aula chama Novas Estruturas do Aparelho do Estado. Novas estruturas organizacionais. Então, não estamos referindo a esses caras aqui. O Decreto-Lei 200 organizou a indireta com autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mistas e fundações públicas. Pronto. E aí, professor? Aí veio um marco interessante que foi a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela manteve essa estrutura, tá certo? O Estado ficou estagnado, alta hiperinflação, déficits orçamentários. Veio o Plano Real. O Plano Real conseguiu estabilizar e o Plano Real, aí os caras lá de Brasília, né, os ministros lá, falaram o seguinte, não adianta nada a gente conseguir a estabilização da moeda se o Estado não se reformar, se o Estado não adotar as medidas necessárias. Então, houve uma necessidade de quê? Houve uma necessidade de ter uma reforma administrativa no Estado, uma reforma mais leve. Uma reforma para que deixasse o Estado mais leve, com menos despesas, para poder atender as demandas da sociedade. E teve um marco muito importante, em 1995, que foi o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Posso garantir para vocês que todas essas novas formas organizacionais são oriundas, são derivadas desse documento importante. E nesse Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, temos uma aula, inclusive, nossa disponível, né? Ele fala de novas formas de propriedade. Fala o seguinte, não necessariamente o Estado precisa prestar o serviço público. Tá? Pode ter outras pessoas em nome do Estado prestando o serviço que é obrigação do Estado. Uma outra concepção, ou seja, novas formas de propriedade. Diante dessas novas formas de propriedade, né, que é a propriedade
propriedade pública estatal, pública porque é de todos, não é isso? Estatal porque é do Estado, pública porque é de todas, pública não estatal, tá certo? É de todos, mas não é do Estado. E tem a propriedade privada, que é propriedade de particulares. Então, ela trouxe um novo conceito da prestação de serviço. Nisso, entrando também no campo da administração, o plano diretor previa uma mudança no modo de gestão, ou seja, sair do paradigma burocrático para o paradigma pós-burocrático, que é o paradigma gerencial. Na burocracia, você não tem o quê? Parte da desconfiança total na pessoa. No gerencialismo, não. Já parte de uma confiança pequena, limitada. Você pode descentralizar ações e decisões. Onde tem toda essa parte da reforma. Então, criou-se um cenário diferente. Então, teve o plano diretor, teve toda uma concepção, um estudo de novas formas de propriedade, implantar o paradigma gerencial na administração pública, na qualidade dos serviços públicos, e isso resultou nisso, no modelo, está aqui, tá certo? Ele dividiu o Estado em setores, onde teve aqui, ó, publicização, OSs, OCIPs, criação de agências executivas, agências reguladoras. Então, todas essas novas formas do plano diretor, isso aqui é a proposta do plano diretor de organização do Estado, tá certo? Organização do Estado. Disso, tivemos a famosa emenda 19. Nessa emenda 19, preste atenção, praticamente reconstruiu o artiguinho 37 da Constituição. Nesse artiguinho, nessa emenda 19, criou o ambiente jurídico, criou o ambiente legal para que a administração pública pudesse ter umas novas estruturas organizacionais. E um fator importante. O artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, possibilitou uma nova forma de contratualização, chamado contrato de gestão. É claro que o contrato de gestão, nós iremos falar do contrato de gestão em uma aula seguinte a essa. Nessa aula, eu só quero falar do quê? Eu só quero falar das novas estruturas. Quais são essas novas estruturas da administração pública? Já falei a origem, né? O Estado teve que ter essa reforma, né? E aí, a partir daí, o Estado, né, que antes nós tínhamos 4 pessoas da administração pública indireta, nós passamos a ter as agências reguladoras e nós passamos a ter também os consórcios públicos, tá certo? Também integrantes da administração pública indireta, claro, consórcios públicos esses, desde que sejam 100% do poder público. Na aula de consórcios públicos, o professor vai detalhar esse assunto. Então, começou, tá aí. Tá aí. Vamos falar do primeiro, cara. Então é o seguinte. Você completar esse assunto. Agências executivas e agências reguladoras. Fechou. Compõe as novas estruturas da administração pública. Tá aí. Pronto. Consórcios públicos. Também administrativos. Essas duas atividades surgiram em decorrência toda essa reforma do aparelho do Estado. Beleza? Legal? Vem comigo. Professor, eu quero estudar agências. Tá? Além das agências. Deixa eu fazer o seguinte, vou mudar meu roteiro aqui. Vou mudar meu roteiro. Opa. Professor, eu quero estudar agências. Não, nós vamos estudar agências. Então, olha só. Então, nós temos aqui, as novas estruturas estão aqui, agências reguladoras e os consórcios públicos. Consórcios públicos, vocês vão ter que fazer uma complementação dessa aula, que é onde vai ter uma aula só de consórcios públicos. 2, agências. O professor gravou uma aula, eu chamo também de um best-seller, essa aula aqui, que são as agências reguladoras e agências executivas. Está aí. Agências reguladoras e agências executivas
são as novas estruturas da administração pública. Claro que cada entidade dessa tem o quê? Tem uma característica diferente. Cada entidade dessa, o examinador pode cobrar um mundo de questões. Então, você tem que, na sequência, assistir a aula de agência. Tá certo? E quando a gente fala de agências, né, você vai saber que nós temos aqui, gente, ó, agências reguladoras, agências executivas, que são chamadas de agências autônomas, né? Dentro das agências reguladoras, nós temos agências reguladoras de concessão de serviços públicos, a Anatel, a AGER, que mais? Anatel, Anatel, que é de telefone, de energia, Anael, né? E agências de poder e polícia, Anvisa, por exemplo, são agências reguladoras. Então, essa concepção de agência aqui é uma aula específica de 1h30 que o professor explica. E nós temos também as agências executivas, que elas podem ser qualificadas ou eu chamei de novas agências também na aula. Então, todas as figuras aqui, ó, das novas estruturas organizacionais do aparelho público. Pronto, né? Professor, tem mais? Tem. Principalmente o terceiro setor, que envolve saúde, educação, tá certo? Aqueles serviços sociais. O Estado também criou novas estruturas nova estrutura no seu aparelho do Estado. E essas estruturas, você pode ter certeza, são chamadas de entes de cooperação. Então, olha só, vamos parar por aqui. Nós estamos falando de novas estruturas. Novas estruturas da administração pública indireta. Agências, você vai ter que estudar agências reguladoras e agências executivas. E você vai ter que estudar a aula de consórcios em detalhes. Potencial questão de prova. Nós estamos falando do quê? De novas estruturas da administração, né, do setor público. Entes de cooperação. Grande mudança. Então, depois dessa reforma, esse ente de cooperação, também chamado paraestatal, por que é um ente de cooperação? Porque não pertence ao Estado. Não pertence à administração pública. São de particulares, porém estão ao seu lado. São chamados de paraestatais ou terceiro setor, são de direito privado. São chamados entes de cooperação. Professor, o que tem esse cara aqui? Acontece que depois dessa reforma do Estado, essa nova estrutura, nós vamos ter mais duas figuras novas criadas nessa configuração das paraestatais. São os serviços sociais autônomos, isso aqui já existiam, né? Professor, o que vem a ser serviços sociais autônomos? SESI, SENAC, SENAT, né? SEBRAE, são o quê? São todos entes de cooperação, já existia isso aqui, serviços sociais autônomos. E criamos também, foi criado também, as organizações sociais, que são as OS, e nós temos aqui as organizações da sociedade civil de interesse público, chamada de OCIP. Então, eu vou até colocar esses dois caras aqui em vermelho, tá? Porque você está vendo as novas estruturas da administração pública. Esses dois sujeitos aqui compõem, então, as novas estruturas da administração pública. Está aí esse cara aqui, nova estrutura da administração pública. Professor, como é que eu vou estudar isso? Você vai estudar esse cara. Só um pouquinho para vocês, eu não quero, só um pouquinho aqui. Você vai estudar esse cara, só me organizando aqui, parou. Professor, que isso, pronto. Você vai estudar esse cara aqui. Na aula específica de quê? De organizações sociais e a aula de OCIPs. Professor, resumindo a aula das novas estruturas, estou dizendo para você que, diante desse movimento, na administração pública indireta, duas agências e quem? Consórcio. Vai ter que estudar. Uma aula de agências, outra aula de consórcio. Depois, professor, entidades paraestatais não pertencem à administração pública indireta. O examinador vai querer perguntar isso de você, que são as organizações sociais
super famosas, organizações sociais de saúde e as OCIPs. São entidades paraestatais, não pertencem ao Estado, mas recebem recurso público. Também vocês vão ter que assistir, não tem jeito, essa aula aqui, outro nosso best-seller de OS e OCIPs. Claro que na aula o professor aqui vai o quê? Vai complementar as características das OS e as características das OCIPs. São duas novas entidades da administração pública para estatal. Professor, quais são as novas estruturas? Então, vamos lá. Agências executivas reguladoras, tá? Consórcios. Aí nós temos aqui OS e OCIPs. 5. Faltou mais uma? Faltou mais uma. Faltou qual? Faltou quem? Então, faltou ainda as PPPs, as parcerias públicas privadas, que também vai trabalhar muito no setor produtivo do Estado, que tem uma aula específica em relação a isso. Então, essas 5, agências executivas, agências reguladoras, OS, OCIPs, consórcios e PPPs, essas 6 novas estruturas que compõem a nova administração pública, tá certo? Então, você vai ter que assistir essas aulas, isso despenca em concurso público, porque, professor, então por que você fez essa aula? Para explicar para o aluno que essas são as estruturas de modernização do Estado. Professor, então, quero aqui, professor, nós temos quem? Na direta, ficou a mesma coisa, na indireta, nós temos aqui agências, e nós temos quem aqui? Consórcios. Ente de cooperação, OS e OCIPs, tá certo? E no setor produtivo, de investimento, nós temos as PPPs. Então, tá aí para vocês aí as 5 figuras, lembrando que esse cara aqui nós temos as reguladoras e as agências executivas. Fechou. Pronto. Então, essas aqui são as formas organizacionais da administração pública, somente as novas. Professor, o examinador vai querer saber isso de mim? Vai querer saber isso de você, pode ter absoluta certeza disso. Ok, meus alunos, maravilha, né? Professor, consequências disso. Que de cada forma dessa, vai surgir uma forma de controle diferente. Então, depois dessa aula, eu vou gravar outra aula em seguida, que chama-se o seguinte, os novos instrumentos de contratualização do setor público. Por exemplo, você tem a obrigação de, no concurso público, saber o que é contrato de gestão, o que é um termo de parceria, uma PPP, consórcios, não é isso? Uma concorrência para licitar uma parceria pública-privada. Então, temos que completar esse assunto com os novos instrumentos. Então, diante dessas novas estruturas, o Estado, o direito administrativo, teve que criar o quê? Novas formas de contratualização. Uma aula completa a outra. Pronto, olha, o assunto só uma aula esclarecedora para vocês. E vocês, para completar esse conteúdo, para não errarem, sugiro que vocês assistam a aula. Já falei, primeira aula, aula de consórcios. Segundo, aula de agências, que são aulas específicas. Aula de OS e OCIPs, aula do plano diretor, organização da administração pública, que é o direito administrativo, tipos de administração pública patrimonial, burocrática e gerencial. Com isso, eu tenho absoluta certeza que você vai ficar por dentro desse assunto, você vai ter uma compreensão geral. Então, esse assunto aqui, ele é um assunto recente, esse aqui é um assunto que gera muitas dúvidas por parte dos alunos. Gente, quero fazer um encerramento diferente. Recebi um e-mail hoje, quando estava preparando essa aula, lá do Bruno Lourenço, Taguatinga, Distrito Federal, né? Ele mandou assim para mim, né? Que eu tenho algumas aulas que eu gravo com camisas, né? Camisetas, eu gosto de usar camiseta, né? Tem umas de rock e tal, né? Aí ele falou assim, professor, estou mandando uma música para ti, de uma das minhas bandas favoritas de rock. É a banda Salty Rock, né? Chamada Lyrd Snow, né? Eles são descendentes de rebeldes sulistas que lutaram na Guerra Civil Americana. A letra fala de uma mãe
aconselhando o seu único filho do antigo sul dos Estados Unidos. Letra super maravilhosa, você vai gostar. Bruno, eu assisti essa música, realmente essa música aqui, ela é fantástica. Quem quiser, está o link aqui do YouTube. Muito obrigado, Bruno. E se você quer também interagir no encerramento, pode mandar essa mensagem, uma foto, uma música que a gente toca para vocês. Pessoal, vou fazer o encerramento, mas vocês vão ficar com a música aí. Essa música aí que fala do filho único, cara, fantástica. É um momento até de descontração, tá certo, gente? Ó, então fique com Deus, um forte abraço e assistam o vídeo aí que o Filipinho está rodando para vocês. Get your life.